Melhorou. Então, vamos lá. Então, dando continuidade aqui à aula, né? Então, revendo a divisão do intestino grosso. Só um pouquinho, Bruno, que eu acho que está interferindo aqui no meu celular. É tirar todo o som do teu celular. Porque senão vai sair som do teu celular também, entendeu? Uhum. Dá o microfone e abaixar o volume do celular no máximo. Pronto, acho que foi. Agora Né? sim. Aí tu tá conseguindo acompanhar o chat? Agora sim. Tá, legal. Beleza. Tá. Então, vamos lá. Revendo a divisão do intestino grosso, né? Então, a gente tem... Eu vou fazer em forma de bolinhas, tá? Porque eu não tenho uma... A gente tem aqui o seco, certo? Essa porção aqui, que eu vou colocar uma seta, o cólon ascendente. A flexura hepática do cólon. Essa porção que está sendo levantada para a parte cranial, o cólon transverso. Essa outra flexura aqui do lado esquerdo, que é o cólon, a flexura esplênica, a flexura esquerda do cólon. O cólon descendente, que é essa porção que está do lado esquerdo, descendo na goteira paretocólica do lado esquerdo. Essa porção mais móvel, que é o cólon sigmoide. Na porção final do colo sigmoide, na sua transição, a junção reto-sigmoidiana. E aqui o reto, e lá embaixo, o canal anal. Deu para acompanhar? Ficou melhor, Bruno? Ficou melhor, ficou bem. Então, com relação às características do intestino grosso, né? O que difere é o intestino grosso do intestino delgado. Então, vamos lá. O intestino grosso, ele é uma região que possui estruturas que são típicas dele, como essas estruturas que parecem gorduras, que são os apêndices epiploicos, certo? São essas estruturinhas aqui, que estão dispostas em toda a extensão do cólon. Existem também essas estruturas que são faixas musculares aqui, ó, na porção de todo o segmento colônico, que são as tênias colônicas, certo? Elas estão dispostas em número de 3. Uma delas são a tênia aumental, que é essa inicial aqui, nessa faixa, essa primeira faixa mais anterior, que ela, na verdade, se dispõe mais na região do cólon transverso, que é onde fica inserido o aumento, ou o grande aumento. A tênia livre, que é essa... Quem tiver com o microfone ligado, pessoal, desliga o microfone, tá? A tênia livre, que é essa mais anterior aqui, ó, que não tem a inserção de nenhuma estrutura. E a tênia mesocólica, que é onde ficam os apêndices epiploicos, certo? O cólon também ele tem essas saculações, que são como se fossem essas bolsas aqui, ó, em toda a sua topografia, saculações, certo? E é o que vai diferir seu marco anatômico em relação à parte dos cólons como um todo e do reto, que é essa porção onde não há nem apêndices omentais e onde não há tênias e muito menos as saculações. Então, qual vai ser o marco para eu saber onde termina o intestino, os cólons, né, a porção final do cólon sigmoide, e aonde inicia o reto propriamente dito, que é essa porção aqui, ó, mais distal. É justamente onde você não vai visualizar mais as saculações, os apêndices omentais e as tênias. Você observar que não tem nenhuma dessas 3 estruturas, certo? Então, revendo de uma forma mais aprofundada cada uma dessas porções. Então, a primeira porção que eu citei para vocês é o seco, que é essa estrutura
como se fosse uma bolsa intestinal cega, que tem aí, é a porção mais larga do intestino grosso. Ela mede aí 7,5 centímetros de comprimento e mais ou menos a mesma proporção em largura. Ele está situado na fossa ilíaca direita, no quadrante inferior direito do abdômen, e ele não possui mesentério. O que é o mesentério? Vocês conseguem observar essa estrutura aqui, gordurosa, né, que fica próximo a essa parte do cólon ascendente? Essa estrutura corresponde ao mesentério. Em torno do seco, propriamente dito, que é essa estrutura aqui mais distal, a gente não tem essa estrutura anatômica, tá? Então, isso é um marco para a gente diferenciar onde que está exatamente o seco propriamente dito. No seco também a gente vai ter uma outra estrutura, deixa eu só apagar esse marcador aqui. Vamos ter uma outra estrutura que é onde vai se desembocar. Só um pouquinho. Onde vai desembocar aqui aquela estrutura que eu mostrei para vocês na aula prática, que é a válvula iliocecal, tá? O ósseo da válvula iliocecal, o ósseo ileal, tá bom? É essa estruturazinha aqui. É uma outra característica anatômica de que aqui é o seco, propriamente dito, tá bom? O apêndice, ele vai se localizar na parte do fundo do seco, tá? E também nada mais é do que um divertículo em fundo seco, não tem comunicação com nenhuma outra parte intestinal, que é essa estrutura aqui, vermiforme, apendicular na base do seco. O apêndice vermiforme, como eu falei para vocês, ele é um divertículo intestinal em fundo cego. Ele tem comprimento variável, tá? Existem pessoas, a gente vê na literatura que a gente utiliza como referência para vocês, a descrição de 6 a 10 centímetros de comprimento, mas isso é variável, pode chegar até 20 centímetros de comprimento. O diâmetro varia de 5 a 10 milímetros de diâmetro. Ele se origina nessa face posteromedial do seco, mas na região posterior. Na maioria das vezes, ele tem uma posição retrocecal, mas essa posição ela é variável, tá? Por vezes, ele pode se localizar no lado direito do cólon paracecal. Ele pode se localizar inferiormente ao cólon, ou ao seco, né, quer dizer, subsecal. Ele pode estar localizado no oco pélvico, na pequena pelve, então fica como um apêndice pélvico. Ele pode se localizar anteriormente ao ilho, uma localização pré-ileal, ou pode se localizar posterior ao ilho, póstero-ileal, ou atrás do seco, que é a mais comum, retrocecal, certo? Outra característica do apêndice vermiforme é que ele possui um mesentério, diferente do seco, tá? E o mesentério do apêndice vermiforme é o mesoapêndice, tá bom? A irrigação dessas duas estruturas, o seco pela artéria iliocólica, que é essa artériazinha aqui, ó, que chega por trás, e o apêndice vermiforme pela artéria apendicular, que é esse vasinho aqui que fica entrando no mesoapêndice do apêndice vermiforme, tá? O mesoapêndice, que eu mostrei para vocês no slide anterior, o mesentério do apêndice vermiforme é essa estrutura aqui amarelada, que fica em torno de todo o órgão. Esse é o mesoapêndice. Drenagem venosa e drenagem linfática, eu combinei com vocês que a gente ia especificar mais na aula do sistema circulatório, então não vou entrar muito em detalhes, tá? Mais uma vez, só para vocês visualizarem a divisão do intestino grosso, tá? A gente vai ter aqui o seco, tá? O cólon ascendente, essa porção inicial, que ascende do lado direito. O cólon ascendente, ele é fixo, tá? Ele não é um órgão móvel, ele é parcialmente
retroperitoneal e parcialmente intraperitoneal. Isso também eu vou explicar para vocês na próxima aula. No final do cólon ascendente, a gente tem essa estrutura, que é como se o cólon se dobrasse, né, para a região medial, que é a flexura hepática, aqui do cólon, tá bom? Fica em contato com o fígado, com a vesícula biliar, e posteriormente o rim direito. Nós temos aqui também, passando na região epigástrica e na região, às vezes, por vezes, na região umbilical, que é a porção mais móvel do intestino grosso, que é o cólon transverso. No indivíduo em posição deitada, ele vai estar localizado mais na região do epigastro, mais superiormente na cavidade abdominal. Porém, quando você fica em pé, ele desce, porque ele é muito móvel, pode chegar até a parte pélvica ou a parte inferior do abdômen. No final do cólon transverso, a gente tem a outra flexura do cólon, que é essa flexura esplênica, a flexura esquerda do cólon, que vai estar intimamente relacionada com o baço nessa topografia, e posteriormente com o rim esquerdo, tá? Descendo aqui do lado esquerdo, nós vamos ter o cólon descendente, ou cólon esquerdo, tá bom? A parte móvel, em forma de S, ó, vocês conseguem visualizar que parece um S aqui, ó. Um S diferente, mas parece, quase um S. É o cólon sigmoide, tá? No final, a gente vai ter aqui, ó, uma transição onde a gente não observa mais as saculações e nem os apêndices omentais e nem as tênias, a região reto-sigmoidiana, ou a junção reto-sigmoidiana. A partir daqui, o cólon passa a se chamar reto, e aí ele vai ter as suas subdivisões, tá? E mais abaixo nós vamos ter o canal anal. Essa parte de irrigação, só para citar para vocês, mas a gente vai entrar em mais detalhes na aula do circulatório, só para vocês saberem que a irrigação do cólon ascendente, ela se dá pela artéria ileocólica e a artéria cólica direita, o transverso pela artéria cólica média, o descendente pela cólica esquerda e o sigmoide pelas sigmoidianas. A drenagem venosa se dá pelos mesmos vasos e vão drenar para aquele vaso que eu comentei com vocês, que é o que vale para a nossa prova agora. Vão drenar para vasos que são típicos do intestino, mas no final eles vão drenar para, se alguém disser aqui na mensagem, para ver a porta. Esse vocês já conhecem. Drenagem linfática a gente não vai cobrar de vocês agora. Então, só para vocês visualizarem a irrigação, os vasos, né, que vão nutrir esses segmentos do intestino grosso, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, ó, do lado direito, certo? Chegando no cólon direito, o ramo ileocólico, da artéria ileocólica e a artéria cólica direita, para irrigar tanto o seco, né, a ileocólica ela vai emitir um ramo para o seco, para o ilho, e um ramo para o apêndice, que vai irrigar tanto o seco quanto o ilho, quanto o apêndice vermiforme, e uma parte do cólon direito. Já a artéria cólica direita, que é essa artéria mais superior aqui, ela vai irrigar tanto a parte do cólon, a parte mais distal do cólon direito, quanto um segmento da flexura cólica do lado direito, tá bom? Esse outro vaso aqui que é a artéria cólica média, que vai emitir dois ramos, um ramo direito e um ramo esquerdo, para nutrir arterialmente o cólon transverso, tá? Esses outros vasos aqui, que são ramos da artéria mesentérica inferior, que é a artéria cólica esquerda, que é esse aqui, vai nutrir tanto a flexura esquerda quanto o cólon esquerdo, e esses vasos aqui, que estão em números de 3, são as artérias sigmoidianas, tá? Que vão nutrir o cólon sigmoide. E nutrindo o reto, nós vamos ter esse vaso nutrindo a porção superior do reto, que é a artéria retal superior. Em relação ao reto e o canal anal,
tá? Então, eu falei para vocês que o reto, ele é a porção do intestino que se inicia logo após a junção reto-sigmoidiana, a nível da terceira vértebra sacral, tá? Então, onde que vai ser localizado essa estrutura? É justamente aqui, nessa porção, ó, onde tem essa flexura, é onde a gente não vai observar aquelas saculações, onde não vai ter mais essa estrutura aqui, ó, que é o apêndice aumental, onde não vai ter mais aquelas tênias, né? É isso que vai demarcar para a gente que começou o reto propriamente dito, e é onde começa a junção reto-sigmoidiana, quando as tênias elas começam a divergir, começam a desaparecer nessa porção. Então, o reto, ele tem algumas porções, tá? Ele tem aí cerca de 10 centímetros de comprimento. Isso varia também de pessoa para pessoa. Ele possui algumas flexuras, a flexura sacral e existem algumas flexuras laterais também. O reto, essa estrutura aqui que eu vou marcar para vocês, ela possui algumas válvulas transversais, tá? Que são essas válvulas aqui, que estão entrando na cavidade retal. Então, possui duas válvulas, uma superior e uma inferior, que está voltada para a esquerda do intestino, e uma outra válvula, uma invaginação do lado direito também, certo? Ele termina na extremidade do cóccix, tá? Na parte final aqui do cóccix, a gente não consegue, se você tiver a oportunidade de fazer um toque, a gente consegue definir que acabou o reto quando você palpa a parte final do cóccix, que é uma parte óssea da pelve, parte final da pelve, tá bom? Vocês conseguem observar que essa parte mais inicial aqui, ela é uma região mais estreita, desculpa, e a parte mais distal, ela é mais alargada. Então, essa parte mais dilatada aqui, essa parte mais final aqui, mais dilatada, corresponde à ampola retal propriamente dita. Normalmente, ela é superior, tá? Ela se encontra superiormente ao músculo levantador do ânus, que é essa musculatura aqui. Ela é o marco para delimitar a ampola retal. Então, a ampola retal é essa parte mais dilatada, que eu mostrei para vocês, que está superiormente ao músculo levantador do ânus, que é superior ao diafragma pélvico, que é a parte mais dilatada do reto. É neste local em que a gente vai ter a massa, o conteúdo fecal formado, retido, tá? Então, o conteúdo fecal, ele vai se formar e vai se acumular nessa porção aí. A irrigação do reto se dá pela artéria retal superior. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Que é essa artéria aqui, ó. Certo? Ela é ramo da mesentérica inferior. Numa porção mais medial, a gente vai ter a artéria retal média, que é ramo da artéria pudenda, tá? Da obturatória, quer dizer. E a gente vai ter essa artéria mais distal, que vai irrigar a porção distal do reto, e o canal anal, que é a artéria retal inferior, que é ramo da pudenda, da artéria pudenda interna. Tá bom? A drenagem venosa é pelas veias retais superiores, médias e inferiores, também o nome dos vasos são os mesmos. E lá na parte do canal anal vão formar o plexo venoso retal. Em relação ao canal anal, ele vai ter as suas particularidades também, que é a parte terminal do intestino grosso, é a porção final, é por onde vai passar, né, ou vai chegar as fezes formadas para serem eliminadas, né, essa extensão, a extensão vai desde a face superior do diafragma pélvico, qual é o marco do diafragma pélvico? Aquele músculo levantador do esfíncter anal externo, né? Então, ele que vai demarcar para a gente essa porção inicial do canal anal. O comprimento vai ser bem menor, tá? Em relação
ao reto propriamente dito, vai variar aí de 2,5 a 3,5 centímetros de comprimento, tá bom? Ele vai ser circundado por um músculo esfíncter interno do ânus, que é essa musculaturazinha aqui mais interna, tá? E pelo músculo esfíncter externo, que é essa mais externa aqui. A função dessa musculatura é diferente. O músculo esfíncter interno do ânus, que envolve os 2/3 superiores do reto, ele tem uma ação involuntária, tá? Já o músculo esfíncter externo, que envolve o terço inferior, ele já vai ter uma ação voluntária. É aí que a gente vai ter o controle de eliminação das fezes, tá? Então, é uma ação voluntária. É esse que vai fazer com que haja a defecação ou não defecação. Isso vai depender da pessoa, né? Se ela vai escolher naquele momento evacuar ou não, tá? A ação é voluntária. Existem algumas doenças que podem causar uma deficiência ou uma falta de informações do sistema nervoso chegarem nessa musculatura e a pessoa não ter essa ação voluntária. E aí as fezes chegam no canal anal, na ampola retal, e elas são evacuadas sem que a pessoa tenha um controle, tá bom? O reto também, ele tem essas colunas longitudinais aqui, ó, que é o que marca também o início do canal anal, tá? Que são as colunas anais. Existe também como marco anatômico essa estrutura mais tal aqui na coluna anal, que está marcada com esse pontilhado, que é a linha pectinada ou a linha pectínea do reto, tá bom? Acima da linha pectínea, o reto, ele tem uma mucosa propriamente dita, tá? Já abaixo dela, a gente tem o conteúdo da mucosa, que não seria bem uma mucosa, já sendo circundada por epiderme. Então, nessa porção abaixo da linha denteada, a gente tem uma sensibilidade dolorosa maior do que a porção acima da linha denteada. Então, aqui é mucosa retal, certo? Nessa região aqui também a gente tem as glândulas, os seios anais que vão liberar muco para auxiliar na eliminação das fezes, para que a saída das fezes elas não sejam tão dolorosa, não seja dolorosa, porque essa porção final aqui, ela tem uma sensibilidade dolorosa extremamente elevada. E aí, falando de glândulas anexas, tá, gente? A gente terminou a parte do intestino grosso como um todo. Falando de glândulas anexas, a gente tem uma das principais, que é o fígado. Ela corresponde à maior glândula do corpo, não é o maior órgão é a pele, tá? Então, não errem isso na prova, por favor. Pesa aí em torno de 1,5 quilos e representa cerca de 2,5% do peso corporal em uma pessoa adulta. Então, o que eu expliquei para vocês, essa é uma das principais glândulas anexas da digestão, porque todos os nutrientes que nós ingerimos, eles são transportados ao fígado através do sistema porta para sofrerem metabolização, com exceção da gordura. Vocês lembram que eu falei para vocês que a gordura, ela é digerida, né, pela bile, através da vesícula, por uma secreção que é armazenada na vesícula biliar. Então, a gordura é o único nutriente que não vai passar através do fígado para sofrer a metabolização hepática, tá? Então, uma das funções é armazenar o glicogênio e secretar a bile também. A bile é produzida no fígado e transportada para a vesícula biliar através dos ductos hepáticos. Em relação à topografia, o fígado ele é localizado no quadrante superior direito, lá no hipocôndrio direito da cavidade abdominal. Ele possui duas faces, tá? Uma face visceral, que é essa parte mais inferior aqui, ó, marcada laranja, e possui uma face parietal,
tá? Que está em contato com a parede abdominal, que é a mais superior, certo? Existem alguns recessos. O que são os recessos? São as entradas de peritônio que envolvem a víscera como um todo, tá? Mas essa aula mais detalhada de peritônio, de recessos, a gente vai conversar melhor na semana que vem. Então, um dos recessos importantes que a gente tem envolvendo a parte hepática é o recesso subfrênico, que é esse primeiro aqui, ó. Falhou o meu apontador. E o recesso subhepático, que é o recesso hepatorenal, certo? Que fica abaixo do fígado. Esses dois espaços, eles são extremamente importantes a gente conhecer, porque o médico, quando avalia o paciente, e de repente esse paciente ele tem um trauma no abdômen, sei lá, tomou uma facada ou um soco e sangrou algum órgão dentro da cavidade abdominal, um dos espaços que vão ser preenchidos por líquido vão ser esses dois espaços aí. Então, são os espaços que a gente normalmente procura, né, um exame de ultrassom na beira do leito, por exemplo, para avaliar se houve ou não algum sangramento dentro da cavidade. Normalmente, esses dois espaços aqui, eles são virtuais, eles não existem. Então, se a gente consegue visualizar esses espaços, é porque tem alguma coisa acontecendo de errado, algum líquido se acumulou de forma maior dentro da cavidade, tá? Esse espaço hepatorrenal aqui, vocês vão ouvir falar bastante, tá? Que é o famoso espaço de Morrison. Comece a gravar desde já, que quando vocês estiverem lá na frente da clínica cirúrgica, a gente vai... Vocês vão ouvir falar bastante desse espaço aí. Então, o fígado, né, em toda a sua totalidade, né, o órgão como um todo, ele é recoberto por um peritônio, exceto em 3 áreas, que é a área nua do fígado, que fica voltado para a parte da parede abdominal, a fossa da vesícula biliar, que é onde a vesícula biliar ela é envolvida, né, em volta do fígado, onde ela fica fixa na parede do fígado, e a região onde entra a tríade portal, a porta hepática do fígado, tá bom? Então, a gente tem, o fígado, ele é um órgão extremamente fixo, tá? Ele é fixo na cavidade abdominal, através de alguns ligamentos, que são importantes vocês conhecerem, porque a gente cobra lá na prova prática também de vocês, que são esses ligamentos que eu vou mostrar para vocês aqui. O primeiro é o ligamento coronário, a lâmina superior do ligamento coronário, que é essa que eu marquei para vocês. Ele está localizado tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá? E na parte inferior aqui do fígado, ele também possui uma outra lâmina, que é a lâmina inferior do ligamento coronário, tanto à direita quanto à esquerda. No final da lâmina superior e da lâmina inferior do ligamento coronário, a gente vai ter esse outro ligamento aqui, ó, que parece um triângulozinho, tá? Esse aqui, que é o ligamento triangular, que também estão em números de pares, que é o ligamento triangular do lado direito e o ligamento triangular do lado esquerdo, tá bom? Existe um outro ligamento que ele é mais frouxo, mais solto na cavidade abdominal, que é esse ligamento aqui, ó, que nada mais é do que a patência do nosso umbigo, ele se insere lá na cicatriz umbilical, que é o ligamento redondo, tá bom? A gente tem esse outro aqui, que é o ligamento falciforme, que é um falso ligamento. E o ligamento venoso, que a gente vê na próxima imagem, que fica na borda visceral do fígado, tá bom? Ver se tem alguma pergunta aqui dos meninos, que eu esqueci de olhar vocês. Tá. Então, a gente tem essa estrutura que é extremamente importante a gente conhecer na parte básica da anatomia, que é a tríade portal. O que seria essa tríade portal? Nada mais é do que uma região do fígado em que contém 3 estruturas extremamente importantes e vitais para o nosso sistema hepático, tá? O ducto hepático é uma delas, que
essa mais esverdeadinha aqui, a imagem tá bem ruim, mas eu mostro em uma outra imagem melhor. Ducto hepático, a mais vermelhinha aqui do lado, a artéria hepática e a veia porta, tá bom? Então, o que é a tríade portal? Cite os elementos que compõem, que constituem, que contêm a tríade portal. Então, são essas três estruturas: o ducto colédoco, a artéria hepática e a veia porta. O fígado, ele tem algumas divisões que são importantes, tá? Porque o fígado, ele tem uma capacidade de se regenerar extremamente elevada, justamente por possuir essa questão anatômica extremamente complexa e individualizada. Então, tem umas subdivisões em segmentos e lobos. Cada lobo, cada segmento possui um ducto hepático, uma artéria hepática e um sistema venoso exclusivo, tá bom? Isso permite com que a gente consiga retirar vários fragmentos ou quase que 80% do fígado e o paciente conseguir sobreviver com o mínimo, tá bom? Então, ele está dividido através do ligamento falciforme, que é essa estrutura aqui, em um lobo direito, que é esse lobo maior, e um lobo esquerdo, que é esse menorzinho do lado esquerdo. Então, o marco de divisão é o ligamento falciforme, tá bom? Existe uma outra estrutura aqui, que é o lobo quadrado, na parte mais superior, aqui próximo à vesícula biliar, e inferiormente, esse aqui, que é o lobo caudado. Então, são duas estruturas, parecem similares os nomes, mas são diferentes, tá? Então, são quantos lobos o fígado contém? 4 lobos. Lobo direito, lobo esquerdo, lobo quadrado e o lobo caudado. Em relação à subdivisão dos segmentos hepáticos, nós vamos ter aí o fígado sendo dividido em 8 segmentos, tá? Então, se vocês observarem, cada segmento desses, ó, a gente tem aqui o ducto biliar, a artéria hepática e a veia porta, que são os que formam a tríade portal, certo? Então, cada um desses segmentos que estão divididos aqui, eles vão ser nutridos, né, e vão ter um sistema de drenagem propriamente dita, própria. Então, cada segmento vai ter seu ducto hepático, cada segmento vai ter a sua artériazinha hepáticazinha, e cada segmento vai ter a sua veinha, né, para drenagem e metabolização única, tá bom? Então, no lado esquerdo, nós vamos ter 2 segmentos, tá? Que é o segmento que subdivide o lobo esquerdo, que é o segmento 2, tá? E o segmento 3 do fígado. Logo a seguir, já fazendo parte da transição aí, tanto do lobo esquerdo, mas mais voltado para o lobo direito, nós vamos ter o lobo hepático do segmento 4, que é o segmento 4 aqui, que é o segmento lateral esquerdo. Depois dele, nós temos o segmento 5, o segmento 6, o segmento 7 e o segmento 8, já fazendo parte do lobo hepático direito. Não sei se ficou clara essa questão. Então, a gente tem lobos e segmentos, tá? Os segmentos, eles são em número de 8 segmentos. E os lobos em número de 4, tá? E o segmento 1, que é um segmento mais inferior, que é esse aqui que está mais escondidinho, nada mais é do que o lobo caudado, que é aquela estrutura menorzinha, mais inferior no fígado, tá? Em relação à parte dos ductos biliares, então, o que a gente tem? E a formação da vesícula biliar. A função dessas estruturas nada mais é do que conduzir bile do fígado para o duodeno. Vocês lembram que eu falei para vocês daquela estrutura que é extremamente importante, anatomicamente falando, que se localiza na segunda porção do duodeno, que é a papila duodenal? Então, a papila duodenal é onde a gente vai ter as estruturas da via biliar, que são os ductos hepáticos,
chegando do lado, chegando lá na papila duodenal, na segunda porção do duodeno, e o ducto pancreático, tá? Então, a função vai ser dos ductos hepáticos de conduzir a bile do fígado para o duodeno. E nessa topografia do intestino, vai haver a digestão, né, das gorduras que nós ingerimos. Então, a bile, ela é armazenada nessa estrutura aqui, que parece uma bolsa, que é a vesícula biliar, tá? A vesícula biliar, ela está intimamente relacionada com o fígado. Nessa imagem aqui, vocês conseguem visualizar melhor. Essa aqui é a vesícula biliar. Ela está intimamente relacionada com o fígado, tá? E ela tem essas estruturas, que são os ductos hepáticos, chegando na mesma, né, para levarem a bile, para que ela possa ser armazenada e liberada no momento em que a gordura chega aqui na porção do... Opa, desculpa. Aqui na porção, só um pouquinho... Travou aqui alguma coisa. Aqui. Na porção do duodeno, tá? Então, esses ductos hepáticos, eles vão ter nomes, né, que são as suas subdivisões. Então, não é só o ducto hepático como um todo. Então, o ducto hepático, ele vai ter o ducto cístico, o ducto colédoco e o ducto hepático comum. E as suas subdivisões, tá bom? Então, a gente vai ter o ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo aqui. Não sei se está chegando. Ducto hepático esquerdo. Eles se unem e formam o ducto hepático comum, que é essa estrutura aqui, tá? Logo após, a gente vai ter, no final do ducto hepático comum, essa estrutura aqui, ó, que é onde vai ser liberada a bile da vesícula biliar para a estrutura da via biliar até chegar no intestino, que é o ducto cístico. Logo após o ducto cístico, ele vai se chamar ducto colédoco, tá? Que é essa estrutura maior, ducto colédoco. E após se confluir com o ducto pancreático, vai formar aqui, ó, dentro da segunda porção do duodeno, na porção medial, posteromedial do duodeno, a papila duodenal. Então, aí a gente finaliza a questão da região anatômica do fígado, da via biliar e da vesícula biliar. Esqueci de falar para vocês. A vesícula biliar, ela tem uma subdivisão, tá? A vesícula biliar é essa estrutura maior aqui, sacular, parece uma perinha, certo? Ela tem um corpo, que é essa região maior da vesícula. Ela possui um fundo também, que é a porção do fundo da vesícula biliar, e um infundíbulo, essa região mais estreita, parece uma bolsinha, também chamada de bolsa de Hartmann, mas a gente não cobra essa questão de epônimos de vocês, então gravem como infundíbulo, corpo e fundo da vesícula biliar, tá? O pâncreas também é uma glândula acessória do sistema digestivo. Ele é um órgão retroperitoneal, é esse órgão aqui, ó, certo? Vou deixar o órgão aqui. Ele é um órgão retroperitoneal, ou seja, ele não está dentro da cavidade abdominal propriamente dita. Desculpa. Não está dentro da cavidade abdominal propriamente dita, tá bom? Ele tem duas funções aí. Ele é uma glândula acessória da digestão, mas ele tem uma função tanto exócrina, onde vai ser produzido o suco pancreático, e vai ter uma secreção endócrina também, onde vai ser produzido dois hormônios, que é o hormônio glucagon e a insulina, que vai ajudar na digestão dos carboidratos aí, tá? Digestão dos carboidratos. Então, ele tem uma subdivisão. Essa questão de função do sistema digestório, a gente não entra muito em detalhes, porque vocês vão ver isso com mais detalhes, como eu expliquei
na aula passada, na fisiologia, tá? Então, na fisiologia, vocês vão se aprofundar mais nessa questão de função, dos hormônios, de vitaminas, onde é absorvido cada coisa. Então, aqui a gente vai se atentar mais para a questão anatômica mesmo. Então, o pâncreas, ele é dividido em 3 porções. Deixa eu só apagar aqui esse meu desenho. Primeira porção é a cabeça pancreática, que é essa parte mais dilatada aqui, ó, certo? O corpo do pâncreas, essa porção que passa mais transversalmente aqui na cavidade abdominal, cavidade não, na porção reto-peritoneal do abdômen, e a cauda que está em íntimo contato com essa porçãozinha aqui, que está em íntimo contato com o baço, tá? Existe também uma área de estreitamento de transição entre a cabeça e o corpo pancreático, que é essa porçãozinha aqui, ó, que nós chamamos de colo pancreático, tá? Então, o pâncreas, ele vai ser uma estrutura que vai levar a uma secreção, que é o suco pancreático, para o interior da segunda porção do adenal, onde vai ser desembocado através da papila do adenal, que eu mostrei para vocês semana passada, tá? Então, a gente vai ter a ampola hepatopancreática, que é justamente essa estrutura aqui formada pelo ducto biliar comum e o ducto pancreático, tá? Principal. Essas duas estruturas, o ducto pancreático e o ducto biliar, tá bom? Eles vão formar a ampola hepatopancreática ou ampola de Vater. A gente tem uma musculatura que envolve essa região da papila do adenal, que é formada por esses 3 músculos aqui, que vocês precisam saber, essa questão de prova teórica, tá? Quais são os músculos que formam, que envolvem, que fazem parte da papila maior ou da papila do adenal? São os músculos do ducto pancreático, o músculo do ducto colédoco e o músculo do esfíncter de Oddi, tá bom? E a gente tem essa outra estruturazinha aqui, que às vezes, por vezes, a gente consegue visualizar, que é esse aqui, que é o ducto pancreático acessório, tá bom? Então, no pâncreas, em torno de todo a sua estrutura, indo da cabeça até a cauda pancreática, nós vamos ter um ducto pancreático principal, que é esse ducto maior aqui, ó, que passa ao redor de todo o corpo pancreático e que se junta com o ducto biliar para formar a papila maior do duodeno, tá certo? Aí, mais uma vez aqui, ilustrando para vocês a subdivisão anatômica do pâncreas, né? Mostrei lá para vocês que ele é dividido em cabeça, né? Corpo pancreático e cauda. E a parte de estreitamento aqui, de transição da cabeça para o corpo, o colo pancreático, que ele coloca aqui como pescoço, né? Como neck. Certo? E esse órgão aqui, que é o baço, a gente coloca ele nessa aula porque a gente não consegue enquadrá-lo em nenhum sistema, tá? Então, a gente cita aqui por fazer parte de um órgão intraabdominal, mas ele não é um órgão que faz parte do sistema digestório, que é o baço, tá bom? Ele faz parte do sistema hematopoético lá, mas aí a gente não tem um local para... Talvez a gente discuta um pouquinho na parte do sistema circulatório, mas só para vocês já irem se localizando. O baço, ele é esse órgão que se localiza no quadrante superior esquerdo, tá? Ele é um reservatório sanguíneo e mede em torno de 12 centímetros de comprimento. Essa estrutura arroxeada aqui no desenho, tá bom? Ele é uma estrutura que está em íntimo contato com o pâncreas. Se vocês observarem a cauda do pâncreas, ela se relaciona intimamente com o hilo esplênico, tá? O hilo do baço. E a flexura
Vocês lembram que eu falei logo lá no começo? A flexura esplênica do cólon também, ela está intimamente relacionada com o polo inferior, a parte inferior do baço, tá? Em relação às suas divisões, a gente tem essa região aqui que a gente chama de hilo esplênico, que é onde a gente tem a entrada dos vasos chegando, né, dos vasos que vão nutrir o órgão, tanto o sistema arterial quanto o sistema de drenagem, tá? A gente tem aí algumas impressões que são importantes para delimitar que o órgão ele tem contato com outros órgãos da cavidade abdominal, que são as impressões cólicas, né? Que é a impressão cólica aqui mais inferior, a impressão gástrica, tá? E existem dois polos, um polo ou extremidades, que é o polo superior, aqui mais em cima, e o polo inferior. Normalmente, essa região aqui, inferior, ela está presa na cavidade abdominal por um ligamento, que é o ligamento esplenocólico, que é esse ligamentozinho aqui, ó, que deixa a flexura esplênica do cólon fixa na cavidade abdominal ao baço, tá bom? Então, pessoal, eu não sei quanto tempo durou aí, mas por hoje a gente finaliza aqui. Semana que vem nós vamos. As referências bibliográficas eu deixo aí para vocês, que é a que eu utilizo para fazer a aula e é a que a gente deixa disponível para vocês também, para estudarem. Tanto o livro do Moore, né, da Anatomia Orientada para a Clínica, que é o que a gente mais utiliza para vocês. O Gray, que é um que eu gosto bastante, mas vocês podem também utilizar, mas ele é um pouco mais complexo para o estudo. E o Atlas de Anatomia do NET. Semana que vem a gente vai abordar a parte da embriologia do sistema digestivo e conversar um pouquinho sobre peritônio, tá? Eu gosto de abordar a parte de peritônio na questão da embriologia, porque fica mais fácil a compreensão de vocês, certo? Então, semana que vem a gente fala de embriologia. Só um pouquinho. Eu só minimizar aqui para ver se eu vejo vocês.